É o salmo da diferença do justo e do ímpio, daquele que busca Deus, daquele que não é guiado pelo conselho dos ímpios. Sempre quando deparamos com uma pessoa de sucesso, a pergunta é: qual é o teu segredo? Como você tem conseguido conquista? Como é que você tem vencido? E algumas pessoas não conseguem entender a relação que existe da prosperidade espiritual com a prosperidade material. Não conseguem entender que estão ligadas. A Bíblia nos mostra exemplo de homens que pela meditação foram vencedores em tudo que eles colocaram as suas mãos, em meditar na palavra de Deus. Os historiadores, alguns deles atribuem esse salmo a Davi, e não sabemos se realmente é Davi, mas Davi era um homem que aprendeu a meditar. E não era um dever em meditar, não era algo formal apenas ele meditar. Ele tinha muita alegria na prática da meditação. O que nós temos que ter? Alegria em meditar na palavra de Deus. Não ter a palavra de Deus como uma obrigação, não vir à igreja como uma obrigação, mas estar com muita alegria. Porque ouvir a palavra de Deus, ouvir os seus conselhos, vai nos fazer homens vencedores. Vai nos levar a uma situação de mais do que vencedores. Então, esses homens aprenderam a meditar. E ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não era algo religioso apenas. Muitas vezes nós pensamos que servir a Deus, nós temos que nos tornar um religioso, estarmos com uma religiosidade. Não, servir a Deus é andar com Deus, é fazer o Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos direcionando, Ele vai nos ensinando. Nunca tomar uma decisão sem antes ouvir a voz do Espírito, porque Ele fala aos nossos corações. Quando nós vamos ainda meditando no livro de Salmos, nós vamos nos deparar com o Salmo de número 119. E no versículo de número 97 ele diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Olha como eu amo a tua lei, como eu amo a tua palavra, como eu amo os teus ensinamentos. E ele diz: é a minha alegria, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. No versículo de número 92 ele diz assim: se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Se a tua lei, se meditar na tua palavra, não fosse um escape para as minhas pressões, se não fosse um escape para as minhas aflições, há muito eu já teria perecido. Se não tivesse a tua lei, se não houvesse a tua palavra, como eu sairia de tantas pressões, de tantas coisas que nos sobrevêm? Então o salmista, ele nos traz uma visão de que a lei de Deus, a palavra de Deus, não é algo por obrigação, mas deve ser algo por alegria, por prazer. A minha alma tem prazer na tua lei. Eu sinto alegria, é o meu escape. E se a tua lei não fora toda a minha recreação, se a tua lei não fosse toda a minha alegria, há muito que pereceria na minha aflição. Há muito eu estaria
numa aflição sem fim, sem escape. Mas a palavra de Deus, ela nos traz o quê? Esperança, fé, a certeza que somos mais do que vencedores. É lendo a palavra de Deus que nós sabemos que Deus cuida do seu povo. Versículo de número 98, ele diz assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. A tua lei, o teu ensinamento, eles me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Conta o segredo da sabedoria. Qual é o segredo da sabedoria? A lei do Senhor, a palavra do Senhor. Como é que nós conseguimos viver com tantas pressões, com tantas aflições? Muitas pessoas perguntam: você não é triste? Você não tem problemas? Sim, todos temos problemas. Mas a palavra de Deus, ela traz um refrigério, ela traz uma confiança, ela traz uma alegria. Então, confiando na palavra de Deus, no versículo de número 98, ele diz: qual é o seu segredo? Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. A tua palavra, os testemunhos que estão na tua palavra, são a minha meditação. Pelos testemunhos que eu leio, que eu ouço, eu continuo e tenho a certeza que vamos vencer. Vamos sair de qualquer situação que se levanta. É mais sábio, mais conhecimento, mais sucesso. Se o Salmo 119, alguns historiadores também mencionam que poderia ser de Davi. Ele era um homem que foi sucesso como pastor. Ainda menino, cuidando dos animais do seu pai, ele tinha sucesso. Ele fazia diferença. Ainda como soldado, como um guerreiro, ele foi vencedor. Como rei, ele se tornou referencial. Qualquer um que fosse governar após ele, Israel, teria ele como referencial. E a palavra diz: foi um bom rei, como Davi, seu pai. Então ele se torna um referencial. Todo rei que governou Israel de uma maneira correta se parecia com Davi. Compositor de muitas músicas, de muitos salmos. E tudo que ele colocou às suas mãos, Deus deu a ele sabedoria. Por que devemos então meditar na palavra de Deus? Davi, ele revela a felicidade na palavra. Além de felicidade, Deus promete o quê? Produtividade. O que mais precisamos é dar resultados. É termos resultados. Versículo de número 3 do capítulo 1 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo que fizer, prosperará. O segredo da prosperidade. Deus promete produtividade. O fruto que produzimos é a prova de que estamos mantendo um relacionamento correto com Deus. Todos aqueles que têm um relacionamento com Deus, esse versículo de número 3 corresponde àqueles que têm uma aliança. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Pode vir a seca, pode vir o mau tempo, mas a árvore plantada junto ao ribeiro, as suas folhas não caem.
e no tempo certo dá o seu fruto. Existe um tempo certo de dar o fruto. Existe um tempo certo de frutificar. E Deus estabelece como reconhecer uma árvore boa e uma árvore ruim. A palavra do Senhor, ela nos revela que nós temos como fazer uma análise daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Mateus capítulo 7, do versículo 15, diz assim: os falsos profetas. E diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Como é que nós sabemos? Nós estamos vivenciando, ainda pela manhã, trazia uma palavra sobre o falso profeta, sobre a falsa igreja. Como nós vamos descobrir? Como nós vamos fazer? A palavra do Senhor diz que pelos seus frutos conhecereis. A única maneira de nós fazermos um diferencial é saber que tipo de fruto que essa pessoa vai dar. Quais são os seus resultados. Por isso, a palavra, ela diz em todo tempo, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo que colocar a mão, haverá prosperidade. Prosperidade não é riqueza apenas, né? Muitas vezes as pessoas, essa pessoa, ela é muito próspera, porque ela tem isso, tem aquilo. Tem pessoas que têm muitos bens e não são prósperas. Eu, por exemplo, conheci pessoas que ganhavam um salário mínimo e eram prósperas. Tem pessoas que ela vive de um salário mínimo, mas tem uma prosperidade, tem uma alegria, tem paz na sua casa. E muitas pessoas que às vezes possuem muitos bens, não são prósperas. Possuem riquezas, mas não a prosperidade. Então o Senhor diz: não são assim os ímpios. Há um diferencial. A palavra do Senhor diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Haverá uma diferença, há uma diferença. Então buscar em Deus, meditar, esse é o salmo da sabedoria, é o salmo da sapiência, é aquele que nós devemos saber que existe uma diferença do justo e do ímpio, do que busca Deus, daquele que confia em Deus, daquele que crê em Deus, daquele que busca meditar na sua palavra. Então, como conheceremos? Haverá uma diferença. O falso profeta, o falso ensinador, ele não dará bons frutos, não dará bons resultados. Ainda estava à tarde ouvindo um jornal e falava muito mal de um pastor lá do Paraná, fez coisas horríveis, e o repórter falava assim: mas ele é um enganador, porque tem muita cura nessa igreja, tem muitas pessoas. Aí o repórter, em um momento, para e fala assim: ou será que até as curas eram mentira? Que coisa terrível. Mas o resultado é nos frutos. O que aquele homem, muitas vezes, vai para o engano, chega um momento que há uma diferença. E qual é a diferença? O resultado dos frutos. Não são assim os justos. Os justos, eles ainda em tempos difíceis, ainda em tempo de seca, eles são como árvores plantadas junto ao ribeiro.
Ainda que venha um tempo de seca, as suas raízes estão na fonte. Eles sempre têm água, eles sempre têm as suas folhas, eles sempre darão fruto no tempo determinado. Não há engano, não é mentira. Está ali e o seu fruto vai falar por ele mesmo. Então a palavra do Senhor, ela nos traz ensinamentos, onde nós podemos aprender como lidar no dia a dia, como vencer as coisas no dia a dia, como não se decepcionar com as coisas. Hoje muitas pessoas estão decepcionadas. Eu digo que o número de pessoas fora da igreja é maior do que o número que temos dentro da igreja, por causa de decepções. Mas por que vem a decepção? Porque olha para um homem e não para Deus. Se o homem está com Deus, é Deus que opera, é Deus quem faz, é Deus quem realiza milagre. O homem é apenas um instrumento. Mas muitas vezes nós colocamos o quê? A nossa confiança no homem. E quando este homem, se ele não é justo, se ele não é uma boa árvore, ele vai dar péssimos frutos, péssimos resultados. Aí vem o quê? A decepção. Mas temos que olhar para a palavra do Senhor. Ela nos ensina como devemos agir, como devemos caminhar. Marcos capítulo 11, versículo de número 13, diz assim, do 12 em diante: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, e foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E Jesus caminha, e no outro dia eles voltam pelo mesmo caminho, e os discípulos olham para aquela figueira e dizem: olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou, está seca. Porque Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira? Porque ela só tinha folhas. Todos nós temos que dar frutos no tempo certo. Há um tempo de dar frutos. E ali, Jesus, ele tinha passado aonde? Pelo templo. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, e como já fora tarde, saiu para Betânia. Jesus, ele vê que naquele templo havia o quê? Só aparência. Muitas vezes há muita aparência e poucos frutos. Nós não podemos ser como esta figueira, que frondosa, estava pronta para ter frutos, e Jesus vai ali pegar um fruto e não tem nenhum fruto. Muitas vezes nós somos como esta figueira, só temos aparência, mas o nosso fruto não é bom, ou não tem nenhum fruto, não tem nenhum resultado. Aparência exterior. O mestre procurava o quê? Frutos. Quando Deus olha para nós, ele está procurando o quê? Frutos, resultados. Quais são os resultados? Ah, eu sou cristã, mas quais são os resultados? Eu sou um cristão, quais são os resultados de sermos cristãos? Qual é o resultado de servirmos a Deus? Qual é o resultado que nós apresentamos? Então o Senhor, ele vai nos falando pela sua palavra. João capítulo 15, versículo 2, 1 em diante, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como é que a igreja, ela se santifica? Como que a igreja se purifica?
Como que a família se purifica? Pela palavra de Deus. É pela palavra. É a palavra que nos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso, Davi, ele diz, eu medito na tua palavra, dia e noite. Nós precisamos ter uma meditação na palavra de Deus. Como é que vamos transformar nossa vida? Pela palavra de Deus. Como é que vamos mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar? Pela palavra de Deus. Na tua palavra, eu medito dia e noite. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Temos que meditar na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. A prosperidade, quando buscamos na palavra de Deus, ela nos dará direcionamento, como viver nesses dias, como ter uma família abençoada, como ter um casamento abençoado. Tudo que nós procurarmos está na palavra de Deus. Como eu vou criar meus filhos? A palavra de Deus nos ensina. Tudo que nós precisarmos está na palavra. Pela palavra. Muitas vezes nós sofremos, estamos angustiados, aflitos. O que está nos faltando? Meditar na palavra. Confiar na palavra. Aprender na palavra. Muitas vezes nós pensamos que tudo vai acontecer numa mágica, né? Numa mágica. Não é mágica, é a palavra. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não darmos crédito à palavra de Deus, nós não estaremos limpos, não estaremos purificados. Então a palavra de Deus, ela vai entrando, ela vai moldando, ela vai mudando. Vai mudando. Um exemplo é o candelabro. Deus dá uma ordem sobre o candelabro, como deveria ser feito. Não pode ser numa forma, num molde. Ele tem que ser batido com martelo. Ele tem que ter ligação entre cada braço. E a palavra de Deus é um martelo. Ela vai entalhando. Ela vai batendo e vai nos moldando. Muitas vezes nós queremos uma igreja criada em moldes. Olha, a igreja está crescendo desse jeito. Como é que faz? Não sei, vai lá, faz um molde igual. A igreja não é molde. A igreja é talhada pela palavra. A família é trabalhada pela palavra. É o pregador, é o martelo. Ele vai batendo, ele vai ensinando, ele vai tirando as arestas. Quando Deus dá uma ordem para Moisés, diz assim: olha, não quero que faça o candelabro fundido. Você vai talhar. Então a palavra de Deus, ela é um martelo, que ela tem as batidas exatas, para moldar. Quantos querem uma família abençoada? É pela palavra. A palavra vai trabalhando. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela traz a diferença. A palavra, ela faz a diferença. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Há uma diferença entre o justo, aquele que busca Deus, aquele que tem prazer na lei de Deus, e o ímpio. São levados pelos ventos, são levados pelos eventos, né?
pelos modelos, para ensinar uma família como que nós fazíamos, como que os nossos pais fizeram, pelo ensinamento diário, era a palavra. O pai que chamava para conversar. Hoje nós estamos criando modelos de família, criando modelos, observando modelos de família. Hoje nós temos crianças de 10, 12 anos que já têm uma mentalidade adulta, porque foi o molde que colocaram. Crianças não tiveram o seu tempo de infância, de brincar, de desfrutar. Foi o molde que colocaram. E os nossos filhos hoje, eles podem até falar 3 idiomas, mas não têm sabedoria, porque foi criado um molde. Faça isso. Nós não demos tempo aos nossos filhos, não tivemos tempo de conversar, não trouxemos eles para a conversa, para o ensinamento. Então Davi, ele diz, olha, eu tenho prazer. Sabe o que nós precisamos para nossas casas, nossas famílias? Ter prazer. Prazer de ser família. Prazer da conversa. Prazer de ouvir os nossos filhos, de conversar. Então Davi, ele diz, se a tua lei não fora toda a minha recreação, se a tua lei não fosse toda a minha alegria, se estudar a tua palavra não me trouxesse alegria, há muito que pereceria na minha aflição. Por que as pessoas hoje estão oprimidas? Por que nós, na sociedade de hoje, estamos tão oprimidos, tão desorientados? Porque não paramos para ouvir. Não temos alegria em ouvir a palavra de Deus. Ainda hoje de manhã, usei algo que eu tinha lido em um comércio que eu fui. Se você acha caro um bom profissional, é porque você ainda não teve o desgosto de contratar um mau profissional. Sabe, se nós não temos prazer no conhecimento, é porque nós não sabemos o preço da ignorância. Se nós soubéssemos qual é a diferença da sabedoria e da ignorância, nós pagaríamos um alto preço para conquistar a sabedoria. Muitas vezes nós não damos valor àquilo que Deus tem para nos entregar, aquilo que Deus tem para nos dar. O ano passado a nossa palavra para o ano foi sabedoria e inteligência. Se nós não tivéssemos sabedoria e inteligência para vivenciarmos tudo que veio desde o ano passado até agora, nós já teríamos perecido pelas aflições. Se Deus não tivesse cuidado de cada detalhe da sua casa, da sua família, nós teríamos perecido de tanta opressão que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão exatamente desorientadas por isso? Porque não tem uma palavra de sabedoria, não recebe o ensinamento de sabedoria. Então onde nós vamos encontrar? O salmista, ele sabia onde encontrar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que nós vamos saber se tudo que nós estamos fazendo até hoje é bom ou é ruim? O fruto. Qual é o resultado? Que resultado nós estamos tendo na sociedade que nós resolvemos investir de 20, 30 anos para cá? Os frutos. Como estão sendo os resultados, os frutos? Pelos frutos, nós sabemos se a árvore é boa ou não. Se aquilo que nós nos firmamos é bom ou não. O fruto é o resultado da atuação na nossa vida. Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. O Senhor, ele diz assim: o meu Pai, ele é lavrador, e vocês só darão bons frutos se estiverem em mim.
Se nós não estivermos em Jesus, nós não daremos bons frutos. Jeremias, ele acompanhou todo o resultado da sua terra, do seu rei, tudo aquilo que o rei, o seu povo, foram trazendo para a sua nação, e o resultado foi muito ruim. Mas Jeremias era um homem que conhecia Deus, e sabia que o coração, ele não pode ser enganoso, ele não pode ir pelo engano. Então, capítulo 17, do versículo 7 em diante, ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Bendito é o homem, feliz é o homem, bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Nós estamos vivendo 1 ano e meio praticamente, que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não é em vacina. Eu ouço muitas pessoas dizendo: a confiança é a vacina. Amém pela vacina. Graças a Deus que veio vacina. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Foi a fé em Deus, foi a confiança em Deus que nos fez vencer. Porque muitas pessoas tomaram vacina e não adiantou. Por quê? Porque estava tão aflita, tão desesperada, que não adiantou. A nossa confiança tem que estar em Deus. Feliz é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Graças a Deus pela ciência. Graças a Deus pelos cientistas que estão trabalhando para descobrir. Mas, se não for o Senhor nos guardar, nos livrar, se não for o Senhor estar nos segurando. Então, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Estamos vivendo um ano de sequidão? Estamos. Mas até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos amparou. Ficamos muito felizes. Há uma semana atrás nós falamos assim: olha, tem muitas pessoas nos pedindo ajuda. A igreja que puder, traga uma cesta. Semana passada veio mais de 15 cestas. Hoje chegam mais cestas. Aí você pergunta: mas não há uma dificuldade? O povo de Deus sempre tem para socorrer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O justo, ele será abençoado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Senhor está nos olhando, e Ele nos dará paga segundo as nossas ações. Não se engane o homem, tudo aquilo que ele semear, colherá. Você crê nessa palavra? Diga: que bom que Deus está nos olhando. O Senhor nos dará uma boa paga, porque nós meditamos na sua palavra, nós confiamos no Senhor. Então confia no Senhor. É um tempo de sequidão,
É um tempo de aflição? Não se desespere. As suas raízes estão no ribeiro e darão frutos, mesmo no tempo da sequidão. Quantos creem nessa palavra? Diga: eu darei fruto, mesmo no tempo da sequidão. As nossas raízes procuram a fonte. Nós temos que procurar fontes de água viva. E quem é a fonte de água viva? O nosso Senhor. Creia. Não é um tempo de aflição, de angústia, de medo, de depressão, de tristeza. É um tempo de sequidão. Mas aqueles que servem ao Senhor, mesmo no ano da sequidão, darão fruto. Você crê nessa palavra? Diga: nós vamos vencer, porque nós meditamos na palavra do Senhor. Quantos tomam posse dessa palavra? Se coloca de pé. Fale com Deus nesse momento. Fala que você precisa ter esta alegria em examinar as Escrituras, em ter prazer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é pesada. Servir a Deus não é algo pesado, é algo prazeroso. Estar na casa do Senhor é algo prazeroso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor, servindo a Deus, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Eu gosto muito quando as pessoas dizem: olha, assistir pela internet é bom, mas estar aqui tem algo diferente. E é isso que as pessoas precisam entender. Estar aqui tem algo diferente, porque o Espírito de Deus está neste lugar. Você crê nessa palavra? Agradeça a Deus por nesta noite você poder estar neste lugar. Por nesta noite você saiu da sua casa. Você confia em Deus, você confia no Senhor. Não importa o tempo, se é um tempo de sequidão, se o mundo está vivendo um tempo de aflição, mas você é mais do que vencedor. Você vai vencer, e mesmo no tempo de sequidão, dará frutos. Senhor meu Pai, te agradecemos, Senhor, por podermos estarmos na Tua casa nesta noite. Esse dia, Pai, foi um dia de alegria estarmos na Tua casa, depois de vários dias sem poder estarmos aqui. Senhor, começamos a retornar à Tua casa, começamos a subir novamente, Senhor, para Te adorar, para Te buscar. Senhor, afasta da nossa terra, Pai, toda enfermidade, todo mal, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Senhor, toda enfermidade, toda angústia, toda tristeza, toda aflição, saia de perto de nós. Senhor, que venha alegria nesta noite. Receba alegria, receba paz, receba saúde, receba a prosperidade, que as suas raízes água viva, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?